tantas revoluções, tantas alterações no mercado, isso acaba mexendo com o profissional, né? O que eu quero dizer é a mistura do profissional e do pessoal, tudo isso veio mudando, né? Aquele profissional que trabalhava e atuava de um jeito, achava que ia viver 30 anos na mesma empresa, acabou, não existe, não que não exista mais, mas já não é mais tão comum, né? Hoje é muito mais comum você mudar de carreira, você mudar de empresa, você buscar uma nova formação. Então, acho que todo esse conflito, acho uma coisa muito interessante também, e gostaria de ouvir um pouco a tua visão com relação a isso, Michel, nessa mudança que toda essa tecnologia e todo esse novo mundo, né, a gente viu o nascimento de tantas empresas nos últimos 20 anos, é muita transformação em muito pouco tempo. Então, eu queria ouvir tua opinião e também, se você puder trazer um pouco de como não ficar ansioso com tudo isso, né? Que quando você tem um excesso de informação, um excesso de oportunidade, isso também pode gerar uma ansiedade. Como lidar com isso? Sem dúvida. Não, perfeito, Thiago. Eu acho que, né, enfim, esse dado que você trouxe do número de empresas que surgiram nos últimos 20 anos, aí, desde 2000 até aqui, 21, né, é muito reflexo da nossa realidade. A gente tem, né, acho que algumas coisas que entram aí nesse contexto, né. Acho que primeiro, efetivamente, o desenvolvimento tecnológico começou a facilitar muito, né, o surgimento de novas empresas. Isso é realmente, né, aí entra toda a questão que a gente acompanhou do desenvolvimento histórico, né. Se você falar, por exemplo, em ferramentas de publicação, efetivamente você, né, agora que hoje tinha uma notícia de que alguns repórteres da Globo News vão começar a gravar matérias com celular, né. Então, digamos, né, alguns anos atrás eu estava num projeto de consultoria para a Rádio Globo, sistema Rádio Globo de rádio, e aí tinha uma questão de que a gente queria colocar câmeras dentro dos estúdios de rádio, mas o sindicato não permitia, porque o radialista não podia operar a câmera. E a câmera hoje no celular, ela só não tem necessariamente a ótica melhor do que uma câmera profissional, mas ela grava em 8K. Então, essas tecnologias, elas avançam com uma velocidade muito grande, né? As principais empresas do mundo em valor não existiam 25 anos atrás, né? Hoje que você tem aí, olhando para todas elas, a Apple talvez a única que tivesse lá, mas ali em 2000 não era nada, né? Então, quando você olha para Google, Facebook, ByteDance, enfim, as empresas como um todo, né, claro que você ainda tem umas centenárias como Coca-Cola, enfim, IBM, etc., mas a regra, como você estava colocando, que as pessoas não ficam mais 30 anos, não é que você não possa ficar 30 anos, é que provavelmente 30 anos a empresa não segue a mesma ou ela deixa de existir, né? Então, tudo isso, né, que vocês falaram já em outros episódios, enfim, o Mauro trouxe, que enfim, Mauro, a gente se acompanha aí também, são coisas que vão trazendo novos ingredientes para a nossa vida. Quando a gente fala de formação, puxa, eu preciso fazer uma outra formação. Normalmente remete um pouco a vou voltar para a faculdade, vou estudar de novo 4 anos. Na verdade, não passa por aí, né? Passa efetivamente por você estar olhando um pouco para o mundo de uma forma geral, né, e tentando e se mantendo atualizado. Eu acho que o principal, né, e aí pegando ali as conversas de café com leite, elas normalmente são todas em volta disso, né? Uma pessoa tem 20 anos e está começando a vida profissional, ela tem 50, muitos ou 60, já está terminando a vida profissional, eventualmente alguém um pouco já passou disso, mas elas passam um pouco sempre pelo mesmo desenho. É evidentemente angustiante, porque assim, o mercado, e aí quando eu falo de mercado, estou falando do mercado desenhado e próprio sistema educacional tradicional continua preparando a gente para uma realidade de 40 anos atrás, ou 30 anos atrás, né? Então te prepara, eu tenho várias coisas em relação a isso. A escola te prepara para você fazer o Enem, o vestibular, entrar numa faculdade, arranjar um emprego, crescer no emprego, se aposentar e morrer. Essa é a regra. Só que você não necessariamente precisa terminar a escola, ou precisa fazer faculdade.
você não necessariamente vai conseguir um emprego quando você terminar essa faculdade, depende de onde você está, e provavelmente você não vai seguir 30 anos numa mesma empresa. E quando você se aposentar, que é a idade de se aposentar ali aos 55, 60, 65, você ainda tem 20 anos ou 25 anos pela frente. Então, essa história mudou completamente. Então, a primeira coisa é a gente sair da posição de vítima, né? Porque o mundo mudou, porque eu não consigo, porque... Então, assim, nós somos responsáveis, não mais a escola, não mais o trabalho, pelas nossas próprias vidas, né? O que eu acho que dá um pouco de alívio na angústia, de uma certa forma, é ter um plano claro. A gente coloca muito o nosso destino na mão do outro. A empresa vai me dar a oportunidade, a empresa vai garantir o meu futuro, a faculdade vai me arranjar um emprego, meu chefe vai me promover. A gente tem sempre essas dinâmicas que são colocar na mão do outro a solução para a nossa vida. E isso, e você acha que isso está atrelado a um resultado meritocrático. O que eu quero dizer com isso? O que a escola nos ensina é que se você tirar 10, você passa de ano. Se você tirar 7 ou 6,5, você passa de ano. Quando você entra no mercado de trabalho, não é nenhuma garantia que a sua performance, digamos, profissional vai te levar para a próxima etapa. Primeiro porque na escola são 10 vagas, são 40 vagas no primeiro ano, 40 vagas no segundo, 40 vagas no terceiro. Se precisar entrar mais gente na escola, eles abrem vaga. Na empresa, não. Na empresa são 100 vagas no primeiro andar, são 25 ou 40 no segundo, e lá em cima tem um. Então, a ordem natural é que você fique pelo caminho, né? Então, acho que a gente tem que, antes e acima de tudo, ser muito honesto com a gente mesmo, entender que esta é a forma como o mundo funciona, que não adianta ficar dizendo, porque meu chefe, que a empresa não me deu oportunidade, porque sempre que a gente joga a culpa no terceiro, a gente fica num lugar mais cômodo e de vítima, e tudo bem, todo mundo tem direito a ficar triste, ou mandar embora, não funciona, mas ninguém vai resolver o seu problema. E entender assim, olha, basicamente é o seguinte, como é que eu vou ganhar dinheiro? Vou ganhar dinheiro tem várias formas, né? Você pode ganhar procurando um emprego, você pode ganhar como freela, você pode abrir uma marca de cosméticos na internet, no Instagram. Tem 1 milhão de formas de você ganhar dinheiro. Não é só seguindo uma carreira profissional, né? O que me deixa feliz, né? Como é que eu cuido da minha saúde? Eu acho que são coisas que a gente tem que trazer para nós mesmos. A gente vem de uma sociedade, ou vem de um formato onde você tinha uma esteirinha lá, você colocava o cara ali no pré, na escola, e ele terminava aposentado 60 anos depois, com a vida resolvida. Isso não existe mais. Não existe. É a exceção da exceção. Ficar 30 anos numa empresa é exceção, você sair com a vida resolvida do outro lado é a exceção da exceção. Então, a gente tem que tomar as rédeas para a gente mesmo. A pandemia mudou um pouco o paradigma disso, na mente das pessoas. Eu não digo nas empresas. As empresas ainda, como empresa, como entidade jurídica, ainda tem muitos conflitos, inclusive, por exemplo, o formato de trabalho. Mas na cabeça das pessoas, seja mais jovens, seja mais velha, você ouviu muito disso nos seus papos? Teve alguma coisa da pandemia? Eu acho que a pandemia acelerou alguns processos de digitalização e questionou muitos modelos. Ela serviu para a gente quebrar um pouco o molde e dizer, será que preciso disso? Eu preciso eu mesmo presencial para o meu trabalho? É necessário? Tá? E aí você entra numa discussão de o trabalho presencial é melhor do que o trabalho remoto? Eu te confesso que eu não tenho certeza para nenhum lado. Tá? Eu fiquei em tanto trabalho remoto, voltei para um trabalho 100% presencial. Estar presente fisicamente com as pessoas te proporciona oportunidades que você não tem no virtual. Não quer dizer que as empresas não funcionem. Eu acompanho empresas que funcionam 100% virtual. Né? Eu sou conselheiro de empresas que funcionam 100% virtual. São dinâmicas diferentes. Eu acho que a gente começou a mostrar que era possível você fazer a coisa de várias outras maneiras. Né? E acelerou alguns processos. A videoconferência, eu me lembro de antes da pandemia, eu morei 15 anos em São Paulo, mas eu vim para o Rio de Janeiro de volta em 2015, e eu tinha o hábito de ir, no mínimo, a cada 15 dias para São Paulo. Já tinha passagem comprada, independente do que eu tivesse, porque as reuniões de negócio precisavam ser feitas presencialmente, porque não fazer uma reunião presencial era um desprestígio para o outro lado. E depois disso, reunião presencial, do outro lado vai dizer, mas precisa a gente se encontrar, tem que tomar um café. Não, se você quiser vir aqui no meu escritório, tudo bem. A gente começou a ficar um pouco mais dizendo para quê essa mudança. Então, acho que a pandemia serviu para a gente quebrar muitas certezas. Né?
mas não todas, e acho que, enfim, ainda impactou pouco. Primeiro, parecia que ia ser uma mudança muito mais radical, né, do que ela é efetivamente, esse novo normal. Falávamos muito sobre isso, eu especulei bastante sobre isso, e acho que a gente voltou para um lugar que deu alguns passos, mas não tantos passos quanto a gente esperava. O que acontece é que a tecnologia ela avança muito rapidamente, em questão de anos, e a humanidade, na minha visão, ela muda em questão de gerações. Então, tem uma questão nossa, enquanto ser humano, que eu chamo também muito de entreguismo, de uma certa forma. Eu disse, não vou, pô. E aí, meio que, independente da idade, tá? Mas chegou um determinado momento da vida, você diz, eu já não aprendi isso. Como já não aprendeu isso? A pessoa tem 45 anos, eu já não aprendi inglês, então, como já não aprendeu inglês? Ela tem 40 anos pela frente, ela pode fazer 1 milhão de coisas, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que a gente vai ficar aqui muito tempo e que tem que tomar as rédeas, entendeu? Eu acho. E a pandemia acelerou algumas coisas, né? Quebrou certezas, mas não trouxe necessariamente muitas soluções. Eu acho que ela só provocou a gente para entender que tem outras formas de fazer o que a gente faz.